Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o porquê você deve considerar ter a sua infraestrutura, o seu CI/CD, o seu ambiente DevOps dentro da AWS. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque eu estou sempre postando notícias sobre a AWS. Então se você quer aprender pulo do gato, aprender como se tornar um ninja em cloud, não deixe de seguir o canal. Então beleza galera, por que você deve considerar a questão de ter um ambiente DevOps na AWS? Primeiro de tudo, porque a AWS, o interessante dela, por ela ser uma das clouds, né? Na verdade ela é a cloud mais popular hoje, isso não é Douglas que está falando, isso daí tem em diversos lugares, ela é a que tem mais fatia no mercado, ela tem muitas ferramentas, mas muitas ferramentas mesmo. E ela pode te atender desde o começo da sua necessidade, então desde o seu CI/CD, imagina lá o seu Continuous Integration, Continuous Deploy, toda a sua pipeline de alguma execução, de algum código ou de alguma coisa. Você tem desde repositórios até a criação de servidores dentro da AWS. Você tem diversos serviços que você pode utilizar para te ajudar a fazer deploys automáticos, deploy fáceis dentro da AWS. Então tem diversas ferramentas nativas e muitas dessas ferramentas, galera, não tem custo nenhum desde que você crie os servidores dentro da AWS. Você paga pelo resultado, mas não por manter uma infraestrutura de algo para testar para fazer o seu CI, por exemplo. Então beleza, algumas das soluções são essas daqui. Então Code Commit é um repositório Git dentro da AWS privado, então você consegue ter seus códigos aqui, todos eles armazenados. Depois você pode utilizar o Code Build para fazer todo o build e o teste dos seus códigos. Ele inclusive integra com Jenkins, caso você queira utilizar um Jenkins. Outra coisa que ele pode fazer é automatizar os deploys. Então ele conversa com a ferramenta Code Deploy, que faz a automação de todos os seus deploys que você precisa. E aí ele tem o seu resultado, né? Que é o servidor. Além disso, galera, todos esses são serviços à parte. Você consegue integrar todos eles através de algo que se chama AWS Pipeline. Esse AWS Pipeline, ele consegue fazer o seu CI/CD, o seu Continuous Integration com Continuous Delivery ou Continuous Deployment. Ele faz toda a integração e ele diz, olha, toda vez que alguém fizer um commit, você automaticamente roda o build, o teste, se funcionou, faz o code deploy e faz o deploy. Você pode inclusive colocar aprovações manuais aqui. Então chegou nesse momento, o build funcionou, deu sucesso, manda um e-mail para alguém, para a sua equipe de administradores, falando, olha, tem que aprovar. O cara vai lá, ele aprova e aí faz o code deploy e assim por diante. E eu coloquei poucos ciclos aqui. Você consegue, inclusive, colocar 2 code deploy. Então ele faz automaticamente em dev e depois ele fica aguardando alguém aprovar manualmente para ir para produção e assim por diante. Então esse é um dos grandes benefícios, galera. Ele tem tudo aqui integrado, todos os serviços que você precisa para fazer a sua aplicação, as atualizações automáticas. Então, galera, o Code Deploy é um cara que ele integra com outras ferramentas, porque esse deploy ele pode ser tanto Rolling Deploy, Canary Deploy, Blue and Green Deploy. Eu já falei bastante sobre esses deploys aqui no canal. Ele pode ser diversos tipos de deploy, e ele pode ser inclusive em place, onde você tem um servidor rodando, ele entra no servidor, atualiza alguns arquivos para a versão 2 e tudo está funcionando. Da mesma forma que ele pode simplesmente lá, você tem o servidor 1 rodando, ele vai lá, ele cria uma EC2, versão 2, e aí ele pega o load balancer, e ao invés de apontar para cá, ele começa a apontar para cá. Então ele faz, inclusive, galera, todo esse gerenciamento de criar outro servidor caso você precise. E como que ele faz isso? Você não precisa ficar se preocupando com tudo isso. Você integra o Code Deploy com ferramentas como, por exemplo, o CloudFormation, que é um cara que faz toda a criação de recursos dentro da AWS, ou você também consegue usar o Beanstalk. O Beanstalk é uma opção e tem muitas outras opções que ele consegue fazer integração. Mas aqui eu só queria mostrar como ele faz isso daí para criar o resultado, para fazer o deploy propriamente dito, tá? Então, galera, principal motivo, tudo no mesmo lugar. Você não precisa ficar se preocupando e você não precisa ficar mantendo uma infraestrutura. Porque se você for fazer todo esse pipeline, você vai ter que comprar ou ter uma ferramenta aí que
que gerencia o pipeline. Aí você vai ter que ter outra ferramenta que faça o Git, né? É privado, você pode usar o GitHub, mas às vezes não é uma opção. Você precisa ter um Git privado. Beleza, daí você vai ter que ter uma infraestrutura para o Git privado. Às vezes você vai precisar o quê? De um Jenkins para fazer o teste ou build. É uma opção. Aí o Code Deploy, você vai precisar de uma ferramenta que faça o deploy, um script, o Terraform, ou o que você vai usar. Você pode colocar isso daqui. E aí depois para ter o resultado do seu destino. Então você acaba tendo servidores nesse caminho, você acaba tendo que se preocupar com integração de serviços diferentes. Então é muito mais fácil você usar o pipeline, que ele já faz essa integração com outros serviços externos também, se você precisar. Então o Jenkins é um cara muito bom para teste. O build, o Code Build, ele consegue fazer, mas eu não diria assim que ele é um super ferramenta para isso. O Jenkins provavelmente, né, sem dúvidas, tem muito mais funcionalidades atualmente. Então, por que não você não coloca o Jenkins integrado aqui para fazer os seus testes unitários? É muito mais fácil, pelo menos você não precisa ter uma outra solução, ficar se preocupando com o resto das outras coisas. Enfim, galera, o ponto é, você tem tudo no mesmo lugar e se você não, por algum motivo, precisar de uma outra ferramenta, você consegue fazer a integração de uma forma muito fácil. E o custo, todo esse ciclo que eu mostrei, dificilmente você vai ter que pagar alguma coisa nesses pontos. Existem situações onde tem, quando você tem muito Git ou quando você tem muito giga de dados, mas geralmente não paga nada. Mas beleza, o que você vai pagar aqui então na verdade vai ser pelo resultado do Code Deploy. Então se ele criou uma EC2, se ele criou 10 EC2, você vai pagar pela hora de cada uma delas, tá bom, galera? Então é isso daí que eu tinha que falar, é por isso que você deve considerar a AWS como um ambiente para ter toda a sua infraestrutura de DevOps. E qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.